Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Como eu sempre digo, né, o nosso canal se dedica muito mais a itens colecionáveis, ou seja, itens que você já sabe que vai gostar, porque já são antigos, a maior parte já tem mais de 10 anos, e já foi julgado, e já foi republicado, então já existe um conceito formado, um conceito consolidado sobre aquela edição. Mas eu também não me furto a falar sobre edições novas, desde que eu acho que existe algum motivo para eu elogiar. Porque falar de edição nova só para criticar, só para dizer que não vale nada, eu acho que aí também não tem muito sentido, né? Então são aquelas apostas que eu faço para ver se daqui a pouco aquilo ali pode se tornar um material consolidado, um material de colecionador, tá? E nesse momento em que a indústria de quadrinhos passa por uma crise existencial, praticamente falando, tá? Pouquíssima coisa vale a pena fazer, gravar vídeo, comentar, tal, as pouquíssimas apostas, tá? Inclusive eu já fiz até uma live em que eu falei sobre os títulos que eu estou comprando novos, títulos novos, edições novas de coisas que estão sendo publicadas agora lá nos Estados Unidos e chegam aqui no Brasil com poucos meses de atraso, né? Graças a Panini também, né? Vamos também dar o mérito a quem merece o mérito, o reconhecimento a quem merece reconhecimento. Eu tenho apostado em muito pouca coisa, mas um título que eu acho que está merecendo alguma consideração, algum respeito, é, para variar, o Batman. O Batman, e parece que, nossa, esse personagem tem alguma proteção sobrenatural, superior, tal, não sei o quê, porque é um personagem que acaba sempre sobrevivendo às crises, né? Parece que o Batman, ele tem um superpoder que é sobreviver às crises dos quadrinhos, né? Aí, se você for analisar todas as vezes que a DC entrou em crise, o Batman acabou salvando ela, né? Então, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre essa nova fase do Batman, que é o Batman Sem Limites, né? Que é esse novo logo que a DC lançou, a Panini já incorporou, e a Panini aproveitou para criar número 1, reiniciar a série. Por quê? Porque não estava vendendo bem a anterior. Então vamos lançar número 1, porque a gente tenta atrair um público novo com essa estratégia de parecer que é um material completamente novo, que é um arco de história completamente novo. Não é verdade, não é verdade. O arco de história que está aqui no Sem Limites, o Batman do universo tradicional, tá, gente? Porque no Sem Limites tem 2 universos compartilhados, que é o Sem Limite tradicional, que é essa aqui é a edição número 5, e o Sem Limite do Universo Absolute, que esse eu nem comento porque eu não gosto dele nem um pouquinho, não gosto da ideia, do conceito, e não gosto muito menos da arte. A arte é horrorosa, na minha opinião. Mas o tradicional tem artes boas. Então eu resolvi apostar, gastar uns trocadinhos e tentar ler essa nova fase do Sem Limites. Experimentei todos os títulos no número 1 do Super-Homem, número 1 da Liga da Justiça, número 1 da Mulher Maravilha, número 1 do Batman. Eu experimentei. E desses aí só sobreviveu basicamente o Batman. A Mulher Maravilha eu estou acompanhando, mas eu vou falar sobre a Mulher Maravilha num outro vídeo. O Batman é o único título que eu continuo lendo. O Batman Sem Limites tradicional. Não é Ultimate, tá? Ultimate eu não gosto. Então, o que está acontecendo aqui na edição normal do Batman que merece algum destaque? Você tem um arco de história que está sendo escrito pelo Chip Zdarsky, mas que começou na série anterior. Se eu não me engano, a Panini chama de Batman 2024. Esse daqui ele chama de Batman 2025, né? Mas, na verdade, o arco de história do Chip Zdarsky começou lá na fase anterior. Então, para você ler a fase atual, que começou a publicar número 1, o ideal é que você tenha lido a fase anterior. Elas são conectadas, apesar de que a conexão é pequena. Se você ler o número 1 dessa nova fase, o 2025, você é capaz de entender a história, mas não é o ideal. E aqui tem, então, esse arco de história que estava sendo publicado lá nos Estados Unidos na revista Batman. E tem também o Detetive Comics, né, que é uma revista muito mais antiga no universo da DC Comics,
né? Ela começou a ser republicada, o início da publicação foi em 2016, e ela está no 1094, por causa do original, né? A Detective Comics é uma das revistas mais antigas da DC Comics, né? Basicamente é a revista que deu nome à editora, né? Detective Comics é DC Comics, né? Todo mundo sabe isso. Mas enfim, então aqui você também tem a publicação Detective Comics, que no Brasil as duas saem juntas, né? Que contém o arco de história que está sendo escrito pelo Tom Taylor, o Tom Taylor. Entre os dois escritores, os dois têm mais ou menos a mesma fama, são dois bons escritores. Porém, eu gosto mais do Tom Taylor, tá? Eu acho que o Tom Taylor cria histórias um pouco mais dramáticas, um pouco mais intensas, um pouco mais emotivas, emocionais, né? Mais sensíveis. Então, eu gosto mais do Tom Taylor, e ele ajudou, inclusive, a compor um pouco daquele universo do Batman do Tom King, tá? Tom Taylor e Tom King, dois tons aí que fizeram um bom trabalho. Na arte aqui você vai ter o Jorge Jimenez, né? Na história do Zdarsky, e vai ter na história do Tom Taylor, você vai ter o Michael Janin, tá? Mais uma vez aí reforça a minha ideia. Eu prefiro o Michael Janin como artista do que o Jorge Jimenez, né? O Jorge Jimenez. Enfim, eu prefiro a arte dele. Acho que a arte do Jimenez tem uma tendência a ser um pouco mais caricata, não é tão mais preocupada com reproduzir a forma humana, né? E também os cenários do Janin são muito mais bonitos, muito mais delicados, detalhados do que o do Jimenez, tá? Então, na edição, eu dou destaque, desde o número 1, tá? Isso aqui é o número 5, tá? Mas desde o número 1, eu prefiro o arco de histórias que está sendo publicado em Detective Comics, com a história do Tom Taylor e a arte do Michael Janin, tá? Mas a outra não é ruim, não, é boa. Então, é um dos pouquíssimos títulos que eu acho que vale a pena investir para quem não quer gastar muito dinheiro, porque essa edição aqui custa R$20. R$20. Então, R$20, né? Não chega a ser nada que vai descapitalizar ninguém. Então, se você quiser investir numa série mensal baratinha, para você começar a ler super-heróis, ou começar a ler o Batman, então eu acho que essa série Sem Limite é bem legal, tá? É um investimento que no futuro pode dar alguma coisa interessante, se tornar um material colecionável, tá? Lembrando mais uma vez que o ideal é que você tenha comprado a série anterior, a série Batman 2024, tá? Que acabou, não me lembro em que número agora, mas acabou e deu início a essa série aqui, que foi uma estratégia editorial, mercadológica da Panini para tentar atrair um público novo. Na realidade, apesar de toda uma propaganda gigantesca que a DC Comics está fazendo para tentar alavancar o universo da DC Comics, não é verdade que esteja vendendo bem. Não está vendendo bem, nem lá fora, nem aqui dentro. Não está. Tanto é que alguns indícios aparecem no mercado editorial, né? Você percebe isso, por exemplo, nesse detalhe. Uma série continuada lá nos Estados Unidos chega no Brasil e eles desmembram em 2 séries. Para quê? Para lançar um novo número 1. Porque quando você lança o número 1, a expectativa é que você possa atrair um público novo. É uma história totalmente nova, é um arco totalmente novo. Eu posso começar a ler por aqui. Isso é estratégia mercadológica, não tem outra escapatória. Outra marca dessa estratégia mercadológica é a separação do Batman Silêncio. Lembrando vocês que eu gravei um vídeo em 2 partes falando sobre o Batman Silêncio, que isso aqui é um material realmente muito bom. Mas esse material aqui do Silêncio foi publicado nos Estados Unidos dentro dos títulos do Batman e Detective Comics, tá? Aqui no Brasil, por uma estratégia mercadológica, desmembraram o Batman Silêncio da história das revistas originais, tá? Isso denota claramente que é uma tentativa de recuperação de mercado, que a coisa não está indo bem. Outro detalhe, outro exemplo é esse negócio de crossover.
Toda vez que as editoras Marvel e DC começam a experimentar queda nas vendas, uma estratégia clichê deles, batida deles, é criar universos alternativos. Daí vem o universo absoluto na Marvel Ultimate, né? Isso aí é estratégia de mercado quando a coisa normal, tradicional não vai bem. Então cria um universo alternativo. A Marvel volta para o Ultimate, a DC vai para o Absolute. Isso aí é a estratégia. Quarto exemplo, os crossovers entre as editoras, né? Começa a surgir os crossovers, que os crossovers nada mais são do que uma estratégia mercadológica, porque muitas, especialmente os leitores mais novos, né, adoram aqueles confrontos de Super-Homem e Homem-Aranha, Batman e Capitão América, Demolidor e sei lá quem e tal. Isso daí é tradicional e é típico de momentos de crise de mercado, quando as edições não estão indo bem. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado do papo. Não deixem de seguir o canal, se inscrevam no canal. Se você gostou, você bota o gostei. Não gostou, bota o não gostei. Faz parte da brincadeira. E você também comenta qual é a sua opinião. Você acha que eu tenho razão no que eu estou falando ou estou errado? É um direito de cada um concordar ou discordar. Até a próxima.